Você foi convidado já há alguns dias a pensar em reordenar a sua vida, reordenar as coisas, reordenar porque a vida tem caminhado, tem sido empurrada para uma desordem e para o caos, e se a gente não reordenar, ela não se reordena sozinha. Mas não é para fazer isso conforme o teu coração, conforme a tua vontade, é para fazer isso seguindo a direção de Deus. É Deus que nos ajuda a colocar as coisas em ordem. Então nós estamos aprendendo 6 princípios para uma vida plena, organizada e ordenada. Nós estamos fazendo essa série baseado em uma outra série do pastor Ricardo Agreste na Chácara Primavera. Eu tenho aprendido muito com esses princípios e tenho compartilhado com vocês. É claro que não está igual, depois você pode ir lá comparar e me dizer as diferenças. 6 princípios que nós estamos tirando do livro de Gênesis. Porque vocês bem devem se lembrar, no princípio criou Deus o céu e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Ela era um caos tremendo. Não havia luz, não havia vida, não havia nada correto, não havia maneira de uma vida existir naquela situação. E o que foi que aconteceu? Deus toma o seu lugar, ele aparece e ele começa a trabalhar, e o primeiro princípio que nós aprendemos com Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, é ordem. Para você reordenar a sua vida, você precisa pensar nesse princípio e aplicá-lo para ter essa vida plena. O mundo nosso já foi muito mais caótico do que é hoje, já foi muito mais complicado do que é hoje. Então, não é difícil para Deus colocar ordem no mundo, e me escuta, não é difícil para Deus colocar ordem na sua vida e na sua bagunça. Amém, meus irmãos? Então, esse é o princípio. E quando nós falamos sobre esse primeiro princípio, 2 coisas nós destacamos. A palavra de Deus é da onde emana a ordem. Deus disse, haja luz, e as trevas tiveram que dar lugar para a luz. Deus diz, haja separação entre a atmosfera e a água aqui embaixo, na superfície do planeta, e isso aconteceu. Com a ordem de Deus, com a palavra de Deus, se estabelece limite, se estabelece ordem. Então, se você quer mesmo colocar a sua vida em ordem, quer bagunçar o caos em qualquer lugar que ele esteja, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. E aí as coisas vão começar a encontrar o seu lugar e você vai conseguir organizar. O grande desafio para nós é irmos até a palavra, descobrir a vontade de Deus e depois, a partir da palavra, segui-la. Ela coloca limites, ela estabelece padrões para que a gente esteja do jeito que a gente deve estar. Isso não é ruim. Tem muita gente que não gosta das leis de Deus porque acha que elas tiram a liberdade, elas tiram o prazer da vida. É o contrário, elas é que dão liberdade, elas é que transformam a nossa vida em algo feliz de verdade. Foram essas 2 coisas que a gente aprendeu na primeira semana. Na segunda semana, uma palavra não muito comum, cocriação. Deus criou o ser humano, Deus criou os seres vivos, mas quando ele criou o ser humano, ele não o fez conforme a sua espécie, ele fez o ser humano conforme a sua própria imagem e semelhança. Nós, seres humanos, não somos como os outros animais, porque nossa diferenciação não se estabelece na diferença com os outros, mas na igualdade com Deus, naquilo que Deus transportou para nós, a partir do seu caráter e da sua própria pessoa. Com isso, nós descobrimos que somos pessoas relacionais, somos pessoas criativas, e a nós foi dado o dever de expandir a nossa influência e alcançar cada vez mais o mundo. Deus nos deu até o domínio sobre as outras criaturas. Eu coloquei essa foto aí porque você pode perceber muito bem que aí a gente tem a criação de Deus, mas a gente tem também a criação humana, 2 coisas juntas, deixando a paisagem ainda mais bonita, porque Deus, mesmo sendo soberano, Ele nos convidou a participar do seu projeto, com tudo que nós temos, com a nossa inteligência, com o nosso carinho, com os nossos sentimentos, com a nossa obediência. Deus é soberano e nós somos responsáveis por seguir a sua direção e junto com Ele fazer as coisas melhorarem. E até mais que isso, né, nos prepararmos para o novo mundo que Deus vai inaugurar para nós em breve. Hoje, o assunto que nós vamos tratar é esse aqui. O terceiro princípio, trabalho.
Eu coloquei logo a formiga porque, em relação ao trabalho, nós vamos abordar especialmente um grupo, né, que é o contrário do workaholic, é aquele que foge do trabalho. Então a formiga está aí para simbolizar isso, a Bíblia usa a formiga para simbolizar isso. Quando a gente fala de trabalho, todos nós já experimentamos uma ou duas vezes a dificuldade que é voltar ao trabalho depois de 15, 20, 30 dias de férias. Ou eu estou falando aqui para pessoas que vai para as férias, desliga a chavinha do trabalho e curte do primeiro ao último dia de férias, e na hora que volta para o trabalho, desliga a chavinha das férias e já começa com força total. É assim com vocês, não? Ou é difícil se desconectar de um para ir para o outro e voltar de novo? Bom, a maioria dos especialistas dizem que é difícil voltar, retornar ao ritmo de vida normal, de rotina, de trabalho. Agora você imagina voltar ao ritmo normal depois de 2 anos numa dinâmica de pandemia, experimentando essa dificuldade que nós experimentamos aí, né? É muito mais difícil. Voltar à vida como ela era é uma dificuldade ainda mais intensa do que no fim de umas férias que duraram apenas 30 dias. Para completar, nós vivemos numa cultura que é avessa ao trabalho. A imagem está aí para provocar mesmo. A gente se vicia no controle remoto, a gente se vicia em coisas que demandam pouco da gente. E aí a gente pode ficar entediado. E quanto mais descanso a gente tem, quanto mais relaxado a gente fica, mais esse tédio tende a aumentar. Muita gente acredita que o trabalho é um mal necessário do qual deve se livrar como puder. A gente já falou disso nesse ano. Né? Eu tenho que me livrar do trabalho, então eu trabalho o mínimo para ganhar o mínimo e pronto, esquece o trabalho. Não vê a hora de chegar a sexta-feira. Tem gente que trabalha sonhando com a sexta-feira para poder viver do jeito que quer. Então, 5 dias é sofrimento e os outros 2 dias, sábado, domingo e a happy hour da sexta, é que é a alegria, é que é vida de verdade, o trabalho, um mal necessário. Tem outros que pensam ainda pior, que o trabalho é uma maldição que Deus colocou sobre o ser humano por causa do pecado. O ser humano não foi feito para trabalhar. Muita gente pensa assim e quer se livrar do trabalho de todas as formas, o quanto antes possível. No entanto, essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que o trabalho é uma bênção, é um privilégio, é uma responsabilidade de todo ser humano que tem condições de trabalhar. E também é uma vocação, um chamado. Tem gente que fala, se eu pudesse eu queria servir a Deus em ministério integral, mas eu tenho que trabalhar. Meu querido, o seu trabalho é serviço a Deus em tempo integral. Pare de ficar espiritualizando as coisas demais. O meu trabalho não é menos espiritual que o teu trabalho. Ou vocês vão achar que eu consigo me comparar com José, que era administrador do Egito, homem de Deus abençoado. A tua vida, o que você faz com a sua mente, com a sua força física, com a sua habilidade, é um grande privilégio, uma responsabilidade, uma bênção, e é a sua vocação. E você deve levar isso adiante. Trabalho tem a ver com ação, tem a ver com gasto de energia. E quando a gente olha para o primeiro capítulo da Bíblia em Gênesis, nós já lemos, eu não vou ler tudo hoje com vocês. Nós vemos Deus agindo do começo ao fim. Eu coloquei aí os verbos do capítulo 1 na nova versão transformadora. Olha quanta coisa Deus fez no capítulo 1 de Gênesis. Deus se envolveu com a obra da criação. Ele disse, ele separou, ele abençoou, ele viu, ele gostou, ele colocou, ele chamou. Todos esses verbos representam a ação de Deus na criação, tanto em palavras quanto em atitudes. Antes do pecado, Deus já trabalhava, porque trabalhar também é a vocação de Deus, e nós herdamos isso dele. Amém, meus irmãos? A gente está querendo se aposentar aí, eu estou querendo botar um balde de água fria nas suas ideias. Você vai trabalhar até o último dia, em nome de Jesus, e vai ser como Deus, que não para de trabalhar, mas vai ter uma relação com o trabalho diferente da que você está acostumado. Quando a gente olha para a queda,
ser humano rompeu a relação com Deus, resolveu trabalhar para si e não quis mais trabalhar para a glória e honra de Deus. Quem é que aparece agindo novamente? Deus. Na queda, é Deus quem vai atrás de Adão. Adão está escondido com vergonha. É Deus quem apura os fatos. É Deus quem disciplina os envolvidos. É Deus quem toma providências para limitar o mal, expulsando eles do jardim, a fim de que eles não comessem da árvore da vida e assim perpetuassem a maldade eternamente. Foi Deus quem trabalhou para consertar as coisas que o homem e a mulher estragaram. É Deus quem estabelece nova ordem para as coisas, limites para as coisas. A ação de Deus depois da queda também é muito evidente em toda a Bíblia. Deus destruiu a humanidade em Noé e começou com ele novamente, mostrando que sua justiça não se manifesta apenas no juízo final. Presta atenção nisso. Tem muita gente que acha que muitos pecados, muitos crimes, Deus vai pesar no fim. Meus queridos, quando você vê calamidade acontecendo, lembre-se, lá no Egito as pragas não vinham de um Deus maligno, não vinham do diabo. Quem que mandou as pragas sobre o Egito? Muito do que a gente vê é Deus, já demonstrando parte do seu juízo, ainda que não definitivo. Deus continua trabalhando e agindo. Deus confundiu a língua dos povos em Babel para que eles não continuassem no seu projeto independente de Deus. Deus também começou uma obra de redenção quando ele escolheu um homem chamado Abraão, chamou um homem chamado Abraão, deu para ele uma promessa de que faria dele um grande povo, que faria dele uma bênção para abençoar todos os povos da terra. Deus trabalhou mantendo a sua promessa e reafirmando ela com Isaac, com Jacó, com José, e assim por diante, com as tribos, com o povo que estava lá no Egito. Ele trabalhou pela libertação desse povo, através do seu servo Moisés. Ele realizou milagres, prodígios, manteve a sua promessa, mesmo quando o povo de Israel desobedeceu, abandonou, se adulterou, adorando outros deuses, conforme ele tinha dito para não fazer. Deus manteve a sua promessa, continuou trabalhando, levantando profetas, libertando o povo, perdoando os pecados quando eles se arrependiam, pesando a mão quando eles se tornavam rebeldes. Deus trabalhou o tempo todo para a salvação, inclusive nossa, nos dias de hoje, porque Ele, na hora certa, enviou o Salvador e realizou a salvação através de Jesus Cristo. Não é isso, meus irmãos? Nós vemos um Jesus Cristo que tem uma obra para concluir e que concluiu ela na cruz. Trabalhou pelo perdido, trabalhou pela salvação do pecador, trabalhou, como alguns dizem, ele deu até sangue. Tanto que ele trabalhou pela sua salvação, pela minha salvação. Deus trabalha, Deus age por aqueles que nele esperam. Jesus trabalhou e continua trabalhando pelos seus. O Espírito Santo atua pela salvação, edificação e encorajamento da igreja. Deus trabalha. Deus está o tempo todo envolvido com a ação. O pastor Ricardo Agreste trouxe duas frases que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, palavras constroem mundos. Nós vimos isso na primeira semana. Deus disse e as coisas aconteceram. Nós não temos o mesmo poder que Deus tem com as palavras, mas de fato as palavras em que nós acreditamos também constroem os mundos que nós percebemos, formam os nossos conceitos e preconceitos. Eu estava jogando tênis de mesa no ano passado com William, Jonatas, Leandro. Eu estava até indo bem, mas de vez em quando o meu saque era errado. E aí bendito, né, para não falar outra coisa, começou a entrar na minha cabeça dizendo assim, mas esse saque... E toda hora ele falava, toda hora que eu errava, mas esse saque... Daqui a pouco não era só quando eu errava, eu pegava na bolinha, ele já fazia assim, mas esse saque... Ele começou a entrar na minha cabeça, e eu não estava conseguindo sacar mais, estava apanhando do William, estava apanhando dele, desse tal pessoa que eu não vou falar o nome, né? Eu comecei a acreditar naquelas palavras, e aquelas palavras começaram a produzir uma limitação na minha performance no tênis de mesa. Vou dar outros exemplos para você.
Se você fala para o burro que ele é inteligente, ele pode acreditar, afinal ele é burro. E tem muito burro achando que é inteligente. Porque ouve que é e começa a dizer para si mesmo que é. Né? Se você já viu o poder dos elogios e das críticas, você já percebeu que eles têm um poder formativo absurdo. Muitas vezes eu consigo que os meus filhos façam uma coisa só elogiando. Às vezes até enchendo a bola deles. Por outro lado, tem certas críticas que têm o poder de formatar o jeito, a garra de uma pessoa, tanto positivamente ou negativamente. Por exemplo, imagina um rapaz que vai trabalhar com o seu pai na roça, no primeiro dia, e chega lá, coitado, já começa a passar mal, e o pai fala para ele, olha só, esse aqui não dá para o trabalho. De duas uma, ou esse moleque já vai desandar completamente na sua vida, ou ele vai passar a vida inteira provando para o pai que ele dava para o trabalho. As palavras vão formatar a atitude dele, porque palavras, elas produzem conceitos e preconceitos. E a conversa interna também conta. Quando você diz, mas é que eu sou assim, ou eu não consigo, ou eu nunca, você está falando palavras nas quais você acredita e que acabam moldando a sua vida. Palavras constroem mundos, nós devemos encher a nossa mente com as palavras que Deus diz sobre nós. Não o que os outros dizem, nem na que nós achamos, mas o que Deus diz. Amém, meus irmãos? Você está se enchendo nesse ano com essas palavras? Essas palavras são fenomenais. Ao mesmo tempo que elas são duras, quando diz, não há um justo, nenhum sequer. E aí você pensa, é verdade, eu não sou justo. Ela diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela diz que se nós estamos em Cristo, Ele faz novas todas as coisas, e o pecado é passado, e aí você começa a acreditar nisso. E essas palavras moldam o seu presente e o seu futuro, porque palavras constroem mundos, beleza? Hoje a ideia vai além disso. Atitudes transformam cenários. Palavras a gente não vê, mas atitudes são visíveis e afetam o mundo visível. Atitudes são melhores do que intenções. Como vocês bem sabem, de boas intenções o inferno está cheio. É engraçado que depois que as pessoas morrem, o papo lá, mas ele tinha um coração tão bom. E as atitudes? E as atitudes? Porque as intenções, meus queridos, não mudam nada. Boas intenções não mudam nada, mas atitudes mudam tudo. Pense no seu trabalho. Ter uma boa intenção no seu trabalho não vai mudar nada, mas uma boa atitude vai mudar. Pense no seu casamento. Eu imagino que tem algum problema lá para ser resolvido. Boa intenção não vai resolver o problema do seu casamento, mas novas atitudes podem muito bem ajudar. Pense num filho, ou no problema que você está enfrentando com um parente. Boas intenções, esperança, muita fé em Deus, pode até te dar um pouquinho de disposição, mas se você não transformar isso em atitudes, que são responsabilidade sua, as coisas não tendem a mudar para melhor. Pelo contrário, nós sabemos que as coisas nesse mundo tendem ao caos, elas caminham para a bagunça, elas não se consertam sozinhas. As atitudes são o reflexo de nossas verdadeiras convicções, as nossas convicções mais profundas. Alguns perguntam, pastor, eu sei que eu tenho que tomar atitude, mas eu não sei o que acontece que eu não consigo. Talvez isso tenha a ver com o que você crê de verdade. Porque se você crê que vai dar certo, você avança. Se você teme que vai dar errado, você retrocede. Talvez seja um medo que precisa ser tirado para colocar uma convicção, uma fé. Peguei aí? Calma, fique em paz. Você é igual a todo mundo. São poucos os personagens da Bíblia que já aparecem na história com um galão absurdo de fé. A maioria começa com pouca fé. O próprio Jesus falava com os discípulos, chamando a atenção deles, dizendo, seus discípulos os seus homens de pouca fé. Tranquilo, fique em paz.
Não começa a se recriminar dizendo, ah, mas eu já estou tanto tempo na igreja, minha fé é tão pequena, o pastor está dizendo que eu não consigo ter atitude, porque me falta fé. Calma, calma. Deus chamou Gideão de homem valente e falou que iria libertar o povo de Israel. Ele olhou para trás e procurou o tal homem valente, porque ele era o mais medroso. Ele diz, eu sou o menos importante, da tribo menos importante. Deus deu para ele todos os sinais que ele pediu para ele crer. E no dia da batalha, Deus falou, se você ainda tiver com medo, desce lá no arraial dos inimigos. E quando você ouvir o que eles estão falando, você vai ter coragem. Pois não é que ele desceu? Não teve vergonha nenhuma de admitir, estou com medo, vou lá. E se tornou um grande guerreiro. Se tornou um homem de fé. Deus ajudou ele. Não se recrimine. Jesus disse que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. De um grão de mostarda você tem? Tem uma bem pequenininha? Já serve se você começar a agir com base nela. E as coisas vão mudar. Eu creio que vão mudar nesse ano, em nome de Jesus. Deus é um Deus de ação. No entanto, a história não continuou só com a ação de Deus e com o convite ao ser humano para trabalhar e co-criar junto com Deus um mundo perfeito e equilibrado. Não ficou por aí, porque um outro personagem apareceu na história, alardeando mais informação. Perceba a ligação da palavra. Deus é um Deus de ação, mas chegou um personagem na história, mentiroso, com informação nova. Eu trouxe isso de caso pensado, porque há muita informação que promove desinformação. Concorda comigo? Há muita informação no nosso mundo que promove desinformação. Eu sei que vocês concordam. O difícil mesmo é diferenciar um do outro. O que é verdade e o que não é? Você compartilhou alguma imagem da guerra essa semana? Não? Eu compartilhei. E depois eu fiquei preocupado, porque viemos a descobrir que algumas imagens são de 2001, outras imagens não são da Ucrânia, são da Palestina. Cenas de crianças no meio da guerra, nem sequer era naquela guerra. Poxa, mas como é que o povo faz isso? Desinformação. A especialidade do inimigo é te dar informação que te confunde, que te faz agir, mas na direção errada, que te faz fazer, mas a coisa é errada, que te faz falar e pensar o que você não deveria falar nem pensar. Não é só a voz de Deus que encontra guarida nos nossos ouvidos e no nosso coração. Um outro também planta semente maligna, informação errada e equivocada na nossa mente, por todos os canais que ele tem para usar hoje. Eva realizou uma ação contrária à vontade de Deus, baseada numa informação ruim, de que os olhos dela iam se abrir, enquanto Deus tinha dito que no dia em que dele comer, certamente iriam morrer, os olhos iriam se fechar. E ela acreditou no segundo. E aí nós temos um versículo muito famoso no começo da Bíblia. Porque tu és pó, e ao pó voltarás. A informação de Deus estava correta. A de Satanás, não. É impressionante também notar que não é só um problema de informação que nos leva a ações equivocadas. Também há outros problemas, como por exemplo o problema de Adão. Eva está lá sendo tentada por Satanás, e aonde está Adão? É a pergunta que não quer se calar desde o começo da criação. Cadê Adão? Alguns acreditam que ele estava do lado. Mas se ele estava do lado, o que ele fez? Vocês sabem a resposta para a pergunta. O que Adão fez? Nada. Depois comeu junto. Ele não fez nada. Ele não falou nada para Eva, ele não falou nada para a serpente. Ele não interviu, falou, opa, cabeça aqui sou eu. Dá licença. Não vai comer. Faltou ação. Houve negligência. Houve omissão. E aí surgem outras palavras hoje em dia.
procrastinação, omissão, não são virtudes que nós encontramos em Deus, são defeitos da humanidade que nós desenvolvemos por causa do pecado. Então, se por acaso você tem na sua vida, como eu tenho na minha, problemas com procrastinação e com omissão, não tome isso como algo normal que você deva levar para o seu túmulo. Meu querido e minha querida, você foi criado para se aperfeiçoar em Cristo Jesus e se tornar tão ativo como Ele, tão fiel e leal como Ele. Eu quero que você aplique isso em toda a sua vida. Marido, esposa, pai, mãe, membro da igreja, evangelista, missionário que você é, trabalhador no trabalho, não se acostume com essas fraquezas do caráter, procrastinação e omissão, porque Deus não é nenhum, nem outro. Fazer duas perguntas para você. Onde as palavras que você ouviu e as atitudes que você tomou te trouxeram hoje? Porque você está aqui onde os seus pés te conduziram. Você acredita naquilo que você quis ouvir e agiu conforme isso. Agora vamos mudar a pergunta para o futuro. Onde as palavras que você está ouvindo e as atitudes que está tomando vão te levar? Se você continuar trocando o tempo que poderia ser bem aproveitado em tudo que é santo, bom e agradável, despendendo ele em algumas horas por dia num aplicativo, vendo pessoas dançar muito mal, como vai ser daqui 10 anos? O que você vai ter ou não vai ter? Se você continuar empurrando com a barriga os problemas sérios que você percebe em si, ou no seu companheiro, ou no seu filho, sua filha, sua igreja, no seu irmão, se você continuar empurrando isso, ou deixando, vamos deixar que o tempo resolve, o que você irá colher daqui a 5 e 10 anos? É importante a gente aprender o princípio do trabalho, porque nós queremos colher algo diferente do que nós estamos colhendo hoje. Amém? Vamos ler a Bíblia juntos? Gênesis 2, de 1 a 3, você lê onde está verde. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Olha o caráter de Deus. No 6º dia, Ele completou a criação de tudo que há na terra, inclusive da terra antes disso. No 7º dia, Ele já havia terminado, 2 verbos, com a mesma ideia, redundando que Deus começou, continuou e terminou o que Ele tinha que fazer, a obra que Ele tinha que realizar, o trabalho que Ele tinha que completar. A semana está começando. Alguns vão poder curtir o feriado, mas com feriado ou sem feriado, você tem trabalho para fazer. Tem ou não tem? Alguns já estão pensando, vou aproveitar esse dia para resolver algumas coisas lá em casa, pastor. Tem algumas gavetas, tem um chão, tem um espelho que está precisando de uma atenção especial, tem um brinquedo, a bagunça, a roupa para passar, sei lá. Os homens, né? Não tem alguma coisa para consertar, que faz 1 ano que eu estou enrolando a minha esposa. Não, vou aproveitar esses 3, 4 dias e vou dar um jeito nisso aí. Isso eu estou pensando nas tarefas cotidianas. Porque se a gente aumentar um pouquinho aqui a nossa visão, você tem uma vocação específica. Você tem talentos, capacidades e uma história que Deus deu só para só você realizar a tarefa que só você pode realizar. Eu estou sendo redundante de propósito, não é que eu estou meio confuso hoje, a cabeça está até boa. Você está me ouvindo? Tem muita gente que gosta dessa ideia de sentar e ver os outros trabalhando e depois ainda bater palma. Nossa, ficou bom. O que muitos de nós não entendemos é que não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus não há espectador. No reino de Deus todos nós somos servos. Todos nós temos um trabalho a realizar. E se você não realiza, você deixa um peso maior para outros membros que não vão conseguir fazer como você faria.
Eu estou feliz porque hoje, eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer, eu vou arriscar. Hoje nós temos uma outra pessoa cuidando da tela aqui na mesa. Quem está em casa não consegue ver. A gente tinha a Mel, que é um doce, né? Mas a Mel está assumindo uma nova função. A Mel está se tornando mestre. Ela está ensinando as suas habilidades para outra pessoa. E outros estão assumindo ali. Olha aí, resposta de oração. A gente tem contado com a ajuda da Lisane para arrumar a mesa da ceia. É porque a gente ficou sabendo que ela estava fazendo um curso. E nesse curso também tinha aula para arrumar a mesa. Eu nem sabia que existia, mas existe. Entendeu? E você? Quais são as habilidades que Deus deu para você? Gente, não há acaso. Você é o servo de Deus lá no seu trabalho. É a luz que Deus colocou lá. Você é o servo de Deus dentro da sua família. Você é o instrumento que Deus colocou para mudar e abençoar a vida do seu marido. Você é o marido que Deus escolheu para abençoar a vida da sua esposa. Seus filhos não têm outros pais. Você foi colocado lá para cumprir esse papel. Cumpra bem. Se você está na sua empresa, Deus te colocou ali. Comece, continue e complete a sua missão. Pode ser limpando, pode ser ensinando, pode ser lavando, não importa. Tudo que nós fazemos inspirados no Deus que criou o gafanhoto, que criou a flor, que criou tudo, porque esse era o trabalho dele. Que lindo trabalho ele fez, e que lindo trabalho nós somos convidados a fazer também. Deus completou a sua obra, Deus realizou um trabalho muito antes da queda. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Esse princípio do trabalho, eu vou dividir ele em 3 movimentos, eu já disse, mas para ficar gravado, a gente vai dividi-los aqui nesses 3 movimentos. Como é que eu aplico, pastor, o princípio do trabalho na minha vida? Primeira coisa que você precisa entender, todo trabalho exige um início, exige um começo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No primeiro dia, Deus começou a criação, criando a luz e separando-as das trevas. Foi por ali que ele começou. Do mesmo jeito que qualquer trabalho tem que ter um começo. Se Deus não tivesse começado, tudo ia continuar um caos. A terra ia continuar sem forma e vazia. Mas porque ele deu um primeiro passo, as coisas começaram a mudar. Pelo contrário também, as coisas tendem a continuar como estão, ou na direção para onde seguem, a menos que se faça algo a respeito. Eu acho que eu já ouvi isso, se eu não me engano, é a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Para quem ainda está com as matérias frescas na cabeça, consegue me dizer qual que é o princípio da inércia? Cadê os universitários? Não serve nem para ir ajudar o Silvio Santos no show do milhão, olharam tudo para baixo. Né? O princípio da inércia, a primeira lei de Newton diz que um corpo em repouso tende a permanecer em estado de repouso, a menos que uma força atue sobre ele. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Então a notícia que eu preciso te dar é que as coisas da sua vida tendem a continuar do mesmo jeito que elas estão, para pior. Sinto muito, eu sei que você veio para cá para ouvir outras coisas, mas eu vou falar a mentira para você, precisa falar a verdade. Tem alguma área na sua vida que você não está gostando? Pensa aí nela agora. Pastor, cansei de ser pobre. Pois é, então pensa nessa área. Pois ela tende a continuar da mesma forma ou piorar. Essa é a tendência natural. Deixa como está para ver como é que fica para você ver. E depois a gente vai ter que te ajudar de alguma forma. Pastor, não estou gostando do jeito que o meu filho está agindo de vez em quando. Deixa para você ver. Pense, não, eu vou colocar ele na EBD, ele vai melhorar. Não pense nas providências que você deve tomar, não. O corpo tende a continuar na sua direção, a menos que algo atue com força maior sobre ele para
desviá-lo ou pará-lo. E se está parado, isso também é triste, vai exigir força para colocar em movimento. Alguém aqui já teve que ajudar alguém a empurrar um carro para pegar no tranco? Já? Olha, qual que é a parte mais difícil? Ele colocou no ponto morto. Qual que é a hora mais difícil? Começar. Mas depois que você deu o primeiro passo, se você não para e continua, fica mais fácil. Porque você já venceu a inércia, ele estava em completo repouso, agora ele já está em movimento. Então é só continuar empurrando que ele vai embalar. A não ser que você esteja querendo empurrar o carro ladeira acima. Aí vai precisar de mais força ainda. Porque fica mais difícil. Então, às vezes a gente tem que parar, mas em outros momentos a gente tem que fazer algo se movimentar, e isso é um grande desafio, porque começar algo é intimidante para muitas pessoas. Eu vou começar um regime, eu vou começar uma dieta nova, eu vou começar o estudo. Ai meu Deus, se eu começar eu vou ter que continuar, se tiver que continuar eu vou ter que terminar. Começar. Tem muita gente que peca aqui no primeiro movimento. Vou começar, não começo, mas é que quando eu começo eu não termino, não vou nem começar. Aquela conversa ruim dentro da cabeça. É a voz pequena que fala isso aí, não é a voz do alto. Sabe por que a voz do alto, ela fala diferente? Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra vocês. Gente, vamos lá com ânimo. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra. Deus gosta de ver as coisas começando. Pastor, mas é isso que está escrito lá mesmo? É isso, gente. O povo estava lá tentando reconstruir um templo que já havia sido suntuoso, glorioso, mas foi destruído. E depois de 70 anos eles voltaram, vamos reconstruir. O povo falou, meu Deus, está tudo no chão, as pedras estão queimadas, não tem porta. Aí fizeram o fundamento, já foi um trabalho. O povo falou, meu Deus, não vai dar certo. Deus falou através do profeta, para com isso. Não fica desprezando esse começo pequenininho. Não dá para ver o templo ainda. Mas eu me alegro em ver as coisas começando do jeito certo, na direção certa. Não se acanhem com o desafio de começar algo novo, que é o projeto de Deus para a sua vida. Não é tarde demais para começar. Não é difícil demais para você não dar o passo que precisa ser dado. Sonhe em obedecer a Deus, em agir com responsabilidade, em cumprir o seu papel, em começar o seu trabalho que você já deveria estar realizando. Por outro lado, o trabalho de alguns é terminar algo que está atrapalhando. Quanto maior o problema, mais força é necessária para começar, mas também quanto maior a velocidade em uma direção errada, mais força é necessária para parar esse movimento. Vamos falar com aqueles que já estão embalados numa direção que é ruim. Já estão viciados no celular, já estão viciados na negligência, já se acostumaram a não resolver os seus problemas e deixá-los crescer até apodrecer. Quanto mais viciado você está nisso, mais força é necessário para parar nessa direção. O que fazer? Faça algo chocante. Dá férias para o seu celular. Desliga a TV durante uma semana. O que você vai perder? Já é a direção errada mesmo, porque você vai continuar nela. Cancela aqueles aplicativos, desinstala do seu celular, eu te garanto que não dói. Não dói. É ruim, porque você está tão acostumado, né? A voltar lá, a clicar, aí você vai procurar, não tem. Mas é bom. Exige atitude, é bom. Vai parar, vai dar um choque no vício do seu organismo, na sua mente. Mas vai ser bom para você começar a seguir na direção certa. Você precisa evitar a direção errada. Então cria coragem, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, porque todo trabalho começa com um primeiro passo. Eu admito, meus queridos, eu tenho dificuldade de começar.
eu fico esperando condições perfeitas que podem nunca vir. Então a minha espera tende a ser longa. Muitas vezes as condições pioram, e aí eu me arrependo, podia ter começado antes. Estava mais fácil. Eu estou sendo sincero com vocês, sofro desse mal. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, para esse princípio tão caro, eu não quero mais compromisso com essa minha fraqueza, eu quero compromisso com a palavra de Deus, que me chamou para uma vocação e para um trabalho. Então eu quero começar. O fato é que nada vai acontecer sem começar algo novo. Se você deixar a sua porta começar a ser comida pelos cupins e não fizer nada, que uns dias você vai jogar uma casca de porta fora. Estou falando porque eu tenho problema de cupim lá em casa. Aliás, nós do Jardim Boa Esperança somos premiados com isso. Ali tem uma colônia de cupim, que você mata o teu, vem do vizinho para cá. É impressionante. Lá em casa tem algumas formigas, eu sei que Deus criou, mas aquelas lá, elas me dão um trabalho. E eu tenho que ficar cuidando, porque senão elas proliferam de tal forma que eu não tenho sossego nem na minha cama. Eu preciso cuidar, porque as coisas tendem ao caos. O mato toma o jardim, o casamento se acaba, os filhos se perdem, a empresa acaba. E o mais triste, né? A igreja morre. Morre. Muitas já morreram. Porque alguém não assumiu, ou várias pessoas não assumiram a sua responsabilidade de começar algo novo. De exercer o seu papel. Também é verdade que toda conquista começou com o primeiro passo. Uma corrida de 40 quilômetros começou com o primeiro passo. Eu já vi, agora estou lendo um livro de pessoas que fazem ultramaratonas, 160 quilômetros. E eles completam. Mas antes de completar, eles precisam dar o primeiro passo. Isso também é animador. Mas não fica só no primeiro passo, nós também precisamos... povo. Qual que é o primeiro passo? Vai lá. Começar. E o segundo? Beleza. Tem gente que, não, pastor, eu começo. Agora eu cheguei no problema. O meu problema é continuar. Para a gente usar o princípio do trabalho, não basta começar, eu tenho que continuar. E para muitos, o maior problema é ter força para continuar. Perseverar naquela direção, perseverar naquele esforço. E quando a gente olha para a Bíblia, após o primeiro dia, Deus continuou voltando ao canteiro de obras. Ele criou a luz no primeiro dia, separou a luz das trevas, dia e noite. No segundo dia ele veio e separou as águas do firmamento das águas da superfície. Deu o terceiro dia, ele voltou de novo, ele fez a terra e a vegetação. No quarto dia, vou descansar? Não, ele voltou mais uma vez e tome criação, quinto, sexto dia. Deus não falhou e não parou até ter a sua obra completada. Então a gente precisa ter essa coragem de continuar. E eu admito também que eu tenho dificuldade de continuar. E se eu chamar você para conversa, para a gente se identificar aqui e sair abraçado, chorando, todo mundo junto. Quantos projetos você abandonou no meio do caminho? Antes do resultado. Quantos? Projeto força física, projeto sem barriguinha, projeto vida financeira saudável, projeto cuidar melhor da minha esposa, projeto ser mais presente com os meus filhos. Quantos você começou e não terminou? Ok, eu também estou junto contigo. E isso é desalentador. Eu estava lendo um livro do Napoleon Hill. E ele conta a história de Dale Darby, na corrida do ouro, lá nos Estados Unidos. O cara botou na cabeça, por paixão, que ele ia encontrar ouro. Foi, pegou as suas reservas, comprou um terreno e foi lá e começou a procurar. E com insistência, ele achou.
achou pepita boa de ouro. E aí ele foi e convenceu a família de que ali tinha muito ouro. E eles investiram, venderam as coisas para comprar um maquinário forte, para conseguir mexer toda a terra suficiente e extrair aquele ouro para eles ficarem ricos. E assim ele levou um sobrinho dele para lá e os dois penaram, abriram um buracão e simplesmente, o ouro começou a aparecer e desapareceu. E sumiu. Por fim, desanimados, eles venderam todos os equipamentos para o sucateiro da cidade. O sucateiro, diferente de Darby, também era muito interessado na mineração e estava estudando muito sobre isso. E quando ele viu todo aquele equipamento, ele chamou o engenheiro, ele mandou o engenheiro avaliar se o equipamento era bom, e também chamou o engenheiro geológico para estudar aquele terreno. E ele comprou o terreno, estudou o terreno, e o cara falou bem assim, olha o seguinte, eles tinham muita boa intenção, mas faltou conhecimento. Eles não entendem que o ouro está depositado numa falha, num veio. Eles atravessaram de um lado para o outro. Mas se eles cavassem nessa direção 1 metro, eles iriam achar. E foi isso que ele fez. Ao invés de cavar nessa direção, perpendicular ao veio, eles começaram a cavar nessa direção. E no primeiro metro, eles já encontraram o veio de ouro e tiraram muito ouro daquela mina. Lá na cidade onde o Darby estava morando, ele viu no jornal, acharam muito ouro. Mas onde? Aí ele foi ver onde, era o meu terreno, era a minha mina. E aí você pensa que ele ficou desesperado? Olha o que ele descobriu. Por causa de 1 metro, eu não consegui. Nunca mais eu vou abandonar os meus projetos. Eu vou dar o próximo passo. E ele se tornou um grande vendedor de seguros, que também fez fortuna nos Estados Unidos, que aprendeu a lição. Quantas coisas que nós deixamos de colher só porque nós paramos de regar. Ganhei uma muda de uva, já falei para vocês, já, né? Está ficando repetitivo essa história. Molhei ela durante 3 anos. E aí no primeiro ano deu uns cachinhos de uva que mal deu para a gente distribuir para umas pessoas. Falei, cortar esse negócio aqui, né? Não. Esperei mais 1 ano e deu uva pelo ladrão. Comia uva de manhã, de tarde, de noite. Comia uva até da piriri. Mas comi muita uva. Quatro anos ali na terra, sendo regado e cuidado. 4 anos. Está disposto a investir em algo e continuar por 4 anos? Vamos lá, meus irmãos, me ajudem aí. Vamos ler todos juntos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não retrocedemos, nós avançamos. Porque nós somos fortes? Sim ou não? Porque somos determinados? Não. Porque nós temos fé naquele que promete. Nós temos fé naquele que diz, naquele que fala o que vai acontecer, naquele que nos chama a uma vida de fidelidade. Quem crê em mim não será envergonhado. Sê fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Sê fiel até o fim, porque o vencedor vai ganhar uma coroa, vai ganhar um prêmio, vai comer na mesa junto com o Pai. Por que nós continuamos? Porque nós cremos na promessa. Nós mesmos não confiamos nas nossas habilidades, na nossa força, ela já nos deixou na mão muitas vezes. Nós continuamos porque cremos e por isso somos salvos. Eu vou lá para o último passo. Não basta começar, não adianta continuar, você também precisa concluir. A gente começa, mas a gente precisa entender que as coisas têm começo, tem meio e tem fim. De que adianta começar e continuar algo se você não vai terminar? Muitos de nós pecam
nesse princípio do trabalho por não fechar o ciclo, não ser uma pessoa que finaliza. Acabou, está feito. Maravilha. Quando a gente olha para a Bíblia, nós lemos aquele texto: desse modo completou-se a criação. No 7º dia Deus havia terminado sua obra da criação. Só que antes de terminar a obra por completo, Deus concluiu várias etapas antes. Ele criou a luz, separou a luz da sombra das trevas, criou a dia e a noite. Cheque, feito. E ele viu que ficou bom. Não precisa fazer mais nada, isso aqui está resolvido. Próxima fase, firmamento, separou as águas de cima das de baixo, olhou, ficou bom, feito, checado, tranquilo, concluído. Segunda etapa, a terra e a vegetação, feito. Depois os astros do céu, feito. As aves e peixes, feito. Os animais e o ser humano no 6º dia, feito. E finalmente ele pôde olhar para a criação, ok, completado. Terminei a obra que eu tinha que fazer. Precisamos entender que as coisas têm começo, têm meio e têm fim. Sua vida de mãe tem começo, tem meio e tem fim. Tá certo, você vai ser mãe para o resto da vida, mas o seu papel é levar essa pessoa até a independência ou ao casamento, se for mulher. Ok? Mas você precisa criar uma pessoa pronta para enfrentar o mundo. Essa pessoa não existe para satisfazer a sua dependência de atenção, alguém que precisa de você. Essa não é a sua função. Sua função é cuidar dessa pessoa o melhor que você pode e conduzi-la para o crescimento. Eu estou falando isso, gente, mas isso é tão importante, e nós temos feito isso tão mal, mas tão mal, que eu acho que nunca houve uma geração de pais tão ruins como a nossa. Desculpa, eu estou tacando pedra até em mim. Mas, gente, as outras gerações com 8, 9 anos, as crianças estavam cuidando do irmão. Ela estava cuidando do irmão e aguentava pancada da vida. Hoje, criança, ai, fulano não quis sentar do meu lado. Por quê? Ai, não fica assim. Oh, mas por que ele fez isso? Vou ligar para a professora. Ou, você vai falar isso na hora que Satanás estiver tentando ele? Ah, Satanás está tentando você, eu vou falar com aquele feio. Ensina a pessoa a ter garra. Ensina a pessoa a ter independência. Ensina a pessoa a lidar com os problemas. Você precisa pensar como vai ser no começo. Quando é novinho, a gente trata bonitinho, né? Papinha na boquinha. Mas com 6 anos, vai dar papinha na boquinha para você ver se o intestino dele vai querer. Tem meio e tem fim. Precisa ter fim os negócios. A mesma coisa, as suas tarefas no trabalho. Precisa ter começo, precisa ter meio, precisa ter fim. Ciclos precisam ser fechados. Tarefas precisam ser realizadas. Eu queria que você começasse a colocar projetos no papel e colocar uma caixinha do lado e vir assim, cheque, feito. Pronto, vamos para outra. Essa aqui está resolvida. É muito alto esse sonho. Ver alguns de vocês assim, eu quero ser uma pessoa disciplinada como Deus diz que eu devo ser. Eu vou gastar 4 anos, mas eu vou colocar um cheque nesse negócio. As outras pessoas vão reconhecer que eu sou disciplinado, que eu sou pontual, que eu sou trabalhador. Eu vou mudar isso. Eu vou começar, eu vou continuar e eu vou terminar. Sabe que a gente pode sonhar isso, meus irmãos? Eu estou falando isso, eu tenho medo de você estar achando que eu estou aqui com aquele discurso de coaching, né? O que vocês acham? Podemos crer nessas coisas? Será que eu tudo posso naquele que me fortalece tem a ver com isso? Será que Deus não nos deu um espírito de covardia e de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio? Também tem a ver com isso, com avançar, crescer, trabalhar e desenvolver coisas boas.
eu quero te desafiar a pegar aquilo que no começo você pensou que não está bom, não está na direção certa, está na direção errada. Colocar no papel e fazer um quadradinho lá, e todo dia olhar para isso, e trabalhar até isso estar resolvido. Ideias vão vir na tua cabeça, projetos vão vir na tua cabeça, você vai orar a respeito, e você vai ter um plano para realizar. Mas eu sonho com o dia que você vai falar, resolvido. Aleluia. Foi assim que pessoas se reconciliaram aqui dentro da igreja, fazendo diferente do que estavam fazendo antes. Ao invés de manter a distância, ter a coragem de chegar junto e falar, eu tenho que falar com você. Né, Marilene? A gente tem que conversar. E resolver. E ficar resolvido o resto da vida, que alegria. História linda. Resolvido para o resto da vida. É, Nalva? Que bênção. Concluir. Na hora de terminar. Vamos lá. Obrigado, viu, Cláudio? É disso que eu estou falando. A pessoa vê a necessidade, vai, cheque, feito. Matou a sede do pastor. Vamos lá. Sabe por que às vezes a gente não tem força para começar? Mais força para continuar e determinação para concluir? Porque nos falta motivo, razão. Eu não vou começar isso. Você só não começa se a razão não é grande o suficiente. Porque se a razão for grande o suficiente, você começa. Pode cair um portão em cima do teu filho. Você vai tentar arrancar. Mesmo que não aguente. Mas você vai começar. Por quê? A razão é grande. Então eu vou dar para vocês algumas razões para vocês se animarem. Porque se a razão for grande, você vai dar o primeiro passo. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E vai concluir, em nome de Jesus. Primeira razão. Deus começou a trabalhar por você antes da criação do mundo. Você deve encarar o trabalho que Ele tem por você, porque Ele encarou o trabalho que Ele ia ter por você, antes mesmo de você nascer. Romanos 8, 29 diz, pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Esse é um motivo grande para você trabalhar. Deus te amou e te escolheu antes de você existir. E Deus escolheu e determinou as coisas, começo, meio e fim. O alvo é que você se torne como Cristo, e você será como Ele no final da obra de Deus. Ele começou a trabalhar por você há muito tempo atrás. Se não te é suficiente, vamos pensar no Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele viveu aqui em Jerusalém, na terra lá de Israel, há mais de 2000 anos atrás. E pouco tempo antes dele terminar a sua obra, ele resolveu interceder pelos seus discípulos. Mas no meio da oração de Jesus, em João capítulo 17, versículo 20, presta atenção, fecha os teus olhos e ouça isso. Jesus disse assim ao Pai, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus orou por você há 2000 anos atrás. Ele abraçou o trabalho de interceder por você há 2000 anos atrás. É tempo bom, né? Segunda razão, Deus continua trabalhando por você. Em Romanos 8, 26 diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. O tempo todo sobe diante de Deus, intercessão através do Espírito pela sua vida, com gemidos inexprimíveis. E sabemos que Deus faz, vocês conhecem esse versículo, Deus faz todas as coisas cooperarem
para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Tudo que te acontece, Deus transforma isso em bênção, em algo que ajuda, que promove o teu bem, o teu crescimento. Deus não só começou a trabalhar por você antes da criação do mundo, Deus está trabalhando por você nesse instante. Jesus Cristo não só morreu na cruz por você, Ele morreu definitivamente para te dar a salvação e a nova vida que Ele deseja para você. Eu queria um aleluia mais forte, mas vamos lá. Mateus 28, 20. Lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem disse? Jesus. Então nós vimos aqui o Espírito, o Pai e o Filho do nosso lado, trabalhando nas coisas. Não viva como um derrotado, se você tem um Deus vitorioso trabalhando por você em 3 pessoas. Não viva como um coitado, se o braço forte de Deus está na sua vida. Ele te sustenta. Encare os desafios. Esse é um grande porquê. E o último, Deus vai concluir a obra dele em você. Eu tenho que repetir isso aqui porque tem muita gente que acha que duvida. Tem uma heresia que entrou dentro da igreja cristã evangélica, que atrapalhou a nossa fé. E nessa heresia, nós acreditamos que somos salvos pelas nossas obras. E que se a gente errar, Deus vai nos rejeitar. E como é que você era antes de te escolher? Tinha alguma coisa boa lá? Então por que Ele te escolheu? Isso confunde a nossa cabeça. A gente acha que é uma questão de performance. Nossa, agora que eu ouvi essa palavra do pastor, eu preciso me emendar, senão Deus vai apagar o meu nome do livro da vida. Você está trocando as bolas. Filipenses capítulo 1, versículo 6 está escrito: aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Aquele que começou a boa obra, irá completá-la até o dia em que Jesus Cristo voltar. Eu vou falar mais uma vez, porque é a fé que nos movimenta. Meus irmãos, se Deus começou uma obra na tua vida, Ele é fiel e Ele vai completar até o dia em que Jesus Cristo voltar. E é por isso que nós temos razão para encarar os desafios, porque nós sabemos como a história termina. Quando Ele volta, nós estamos prontos. Nós estamos aperfeiçoados. É por isso que nós não desanimamos. Não é porque nós temos força, mas porque Ele tem. Ele é especialista em resolver problema de pecadores. Ele é especialista em salvar condenados. É por isso que a gente se anima, o porquê Ele trabalhou, Ele trabalha e Ele vai terminar o trabalho dele. Então eu vou trabalhar junto, porque eu já sei o que vai acontecer. E assim eu me movimento para ser o marido que Deus sonha que eu seja, para ser o pai que Deus sonha que eu seja, para ser o pastor que Deus sonha que eu seja, para ser o homem, para encarar os desafios e fazer o que precisa ser feito com os dons que Ele me deu, com as habilidades que Ele me deu, com as oportunidades que Ele me deu, e não é diferente na sua vida. Eu vou falar de novo, não é diferente na sua vida. Amém, meus queridos? Isso é razão suficiente para você? Vamos fechar os olhos, vamos orar. A gente vai cantar rapidinho uma música, mas antes, fica comigo. Deus te escolheu para uma obra especial. Deus te escolheu para isso. Deus não te escolheu para ser um espectador. Deus não te escolheu para ser um assistente apenas, para assistir um culto como alguém assiste a TV. Ele te escolheu para a salvação.
Deus te escolheu para ser agente de salvação. Deus pode usar você para trazer aquele seu amigo, aquela sua amiga. A igreja está vazia demais, meus irmãos. E ela vai continuar vazia, a menos que você se permita ser um instrumento de Deus, cheio do Espírito Santo, para dar o testemunho, para colocar a mão na cabeça do seu vizinho, orar por ele na hora que ele estiver enfermo, para repreender o mal na vida dele, que atormenta ele, para proclamar a verdade, a fim de que ele creia. Deus te escolheu em todas essas áreas para ser uma bênção. Ele é a esperança, Ele é a boa notícia para a nossa vida, a boa notícia para o mundo. O mundo está desesperado. Deus te escolheu para ser o emissário de boas novas. Deus te escolheu para levar a esperança. Estenda as tuas mãos, eu vou abençoar a sua vida. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, porque a obra que nós não conseguiríamos fazer, o Senhor já fez. E porque o teu poder agora atua em nós e nos capacita a vencer toda fraqueza e limitação, tanto em nós quanto lá fora. E nós podemos crer que caminhamos para um futuro bem melhor, uma esperança que não é vã, não é vazia, mas que se tornará realidade. Senhor, venha fortalecer cada um de nós agora, que o que o Senhor fez se torne o nosso grande porquê, a nossa grande razão, para dar o primeiro passo, que alguns vão dar, ou para continuar a jornada que já foi começada, e ainda não foi concluída. E para aqueles, ó Deus, que precisam fechar um ciclo, precisam fechar uma tarefa, precisam terminar algo que já vem sendo arrastado por muito tempo, que o Senhor Deus nos dê a capacidade, no nome de Jesus nós clamamos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua igreja e venha conduzi-la triunfante até o último dia. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te leve para viver uma vida ousada nessa semana, no nome de Jesus Cristo.